analfabetos. Analfabetos funcionais. Até sabe ler umas letrinhas, entende umas palavras, consegue ler frases simples, mas não sabe nada. Não consegue entender um texto. Esse é o brasileiro. A escola brasileira é uma porcaria. Vamos vender todas as escolas. Vamos pegar as escolas, passar para a iniciativa privada, porque o número de analfabetos funcionais nas escolas particulares é muito menor, porque as escolas particulares são muito melhores. Essa é a solução. Privatiza tudo. O Estado brasileiro não sabe fazer nada. É isso que a gente precisa fazer para resolver o problema desse país. Vende tudo, passa para a iniciativa privada, dá dinheiro para os gestores educacionais que sabem o que estão fazendo e é sobre isso. Aí vai para frente. É isso que a gente quer, tá bom? Eu sou Emílio Garcia, você está aqui no Blablalogia e hoje a gente vai falar sobre um estudo que saiu no dia 5/5/2025 falando sobre analfabetismo funcional no Brasil, tá bom? No dia 5. Foi publicado um artigo, uma pesquisa INAF, o Indicador de Analfabetismo Funcional, que foi um estudo coordenado pela Ação Educativa e pela Consultoria Conhecimento Social. Esse estudo foi patrocinado pela Fundação Itaú, pela Fundação Roberto Marinho, pelo Instituto Unibanco, pela Unesco e pela Unicef. E aqui é super importante a gente dizer que essa introdução que eu dei para esse vídeo não tem nada a ver com o estudo que foi publicado. Então, nada do que eu disse está escrito no estudo que foi publicado. E que estudo foi esse? Então, como que eles fizeram esse trabalho? Eles entrevistaram no Brasil todo 2.500 pessoas e eles apresentavam um texto para a pessoa ler e faziam uma análise qualitativa da leitura de texto daquela pessoa, tá? Então foi um estudo feito e aqui não tem, pelo que eu li, pelo que eu dei uma olhada, não tem nenhuma crítica ao estudo propriamente dito em que esse dado, em que esse trabalho foi feito. Então metodologicamente parece que o estudo está bem ok. E eu vou abrir aqui o resultado do estudo na página do UOL. Então, vou colocar a página do UOL aqui para vocês verem. E a gente vai ver o resultado de analfabetismo funcional no Brasil, tá bom? Então, o que nós conseguimos perceber no período de 2001 ao período de 2024? Então, o que a gente consegue perceber nesse trabalho, nesse gráfico que foi apresentado aqui, é o seguinte: é que o analfabetismo funcional ele vinha caindo drasticamente no Brasil. Então aqui a gente tem as pessoas que são alfabetizadas. Esse trabalho é feito com analfabetismo funcional, por isso que a somatória aqui sempre vai dar 100%. Então o que a gente vai conseguir perceber aqui foi uma queda no analfabetismo funcional a partir de 2001. Então, vem caindo o analfabetismo funcional, ele se estabiliza em 3 períodos em 27%, ele volta a subir em 2018 e ele volta a cair um pouquinho aqui em 2024, tá? Então, eles estão falando de uma porcentagem de mais ou menos 30% das pessoas que sabem ler como analfabetos funcionais em algum grau, tá? Então aqui a gente está falando só de uma divisão mais simples de funcionalmente alfabetizado e analfabeto funcional. Só que a hora que a gente olha para essa classificação com um pouquinho mais de profundidade, a gente consegue perceber que existe uma estratificação etária nesses números, tá? Então que o analfabetismo funcional ele é maior entre pessoas mais velhas e ele é menor entre pessoas mais jovens. E aí a hora que a gente olha para as pessoas mais jovens, a gente consegue perceber um aumento no analfabetismo funcional. Então, apesar do número geral ter caído 1%, o que é uma variação dentro da média, dentro do esperado, então não tem diferença estatística entre esse número. A hora que a gente olha para pessoas entre 15 e 29 anos, as pessoas mais jovens, o extrato mais jovem da população, a gente percebe um aumento de 14% para 16% nessa taxa de analfabetismo funcional. Então, a princípio, a qualidade educacional dessas pessoas diminuiu um pouquinho. É super importante a gente lembrar que essas pessoas que foram medidas agora são pessoas que estavam na escola ou na faculdade durante o período de pandemia.
Então teve aquele 2 anos mais ou menos em que a gente ficou em casa. É o período educacional que muitos professores consideram extremamente problemático e que foi perdido. Então é super importante a gente perceber aqui essa questão 14 para 16% e que talvez isso explique essa diferença de 14 para 16% entre jovens de 15 a 29 anos. Uma outra coisa também que se discute é que algo aconteceu aqui entre 2015 e 2018. Não sei o que é, mas algo aconteceu entre 2015 e 2018. Então é super relevante a gente olhar isso, tá bom? Então eu vi esses dados de analfabetismo funcional, é extremamente preocupante. A gente está falando de 1/3 da população brasileira praticamente que não consegue ler e interpretar um texto. Essas pessoas elas conseguem, por exemplo, mandar uma mensagem, elas conseguem ler registros rápidos, elas conseguem até entender uma nota fiscal, mas na hora que a gente vai falar, por exemplo, de ler uma reportagem, eu passo um texto para essa pessoa ler, ela lê o texto e me explica o que ela leu, essas pessoas têm uma dificuldade muito grande de ler. Mas daí eu comecei a olhar e comecei a pensar que outra abordagem que a gente poderia dar, tá bom? Para a gente complexificar a discussão, para essa discussão ficar mais complexa e mais completa também. Então vamos lá. Então, o que eu fiz foi entrar no site do IBGE e aí eu fui ver índice de alfabetização real. Então eu estou pensando em pessoas que sabem ler e não sabem ler. Aqui eu não estou falando de funcionalidade. Eu estou pensando em pessoas que conseguem ler as palavras, conseguem escrever o próprio nome, então que tem uma habilidade básica de ler e escrever. E por que olhar para esses dados é importante? Para a gente entender que educação no Brasil é algo muito difícil de se trabalhar, tá? Então aqui, ó, o que a gente consegue perceber é a variação do número de pessoas alfabetizadas e sem alfabetização no Brasil de 1940 a 2022. E se a gente voltar meros 70 anos na história, o que é nada, a gente consegue perceber que metade da população brasileira era analfabeta. Analfabeta mesmo, nunca tinha ido para a escola, não sabia ler e escrever. E o que acontece nesse primeiro salto aqui, ó? Então, nesse primeiro salto de 50% para 40%, essa melhora de 10% que a gente consegue perceber aqui, é um negócio chamado vinculação de orçamento à educação. Então, o país começa a entender que a gente tem que vincular educação a investimento público. Então é quando o governo resolve colocar dinheiro para acabar com o analfabetismo do Brasil. E aí esse número vai caindo bem pouquinho, e aí ele salta de novo a partir de 1980, da década de 80, da passagem de 80 para 90, quando a gente tem o processo de redemocratização do Brasil, quando a gente tem uma nova Constituição que coloca a educação como prioridade, e aí a gente trava o orçamento da educação. Então a gente passa a colocar a educação como prioridade no Brasil, tá? Por que eu resolvi colocar esse dado aqui para vocês que estão assistindo? Porque o dado anterior ele é realmente assustador. Então, a gente imaginar que a gente vive num país em que 30% das pessoas são analfabetos funcionais é assustador. Mas a hora que eu olho para esse dado aqui, eu consigo entender um pouquinho mais a complexidade do que a gente está vivendo nos últimos 70 anos. Então a gente saiu de um país que metade das pessoas eram analfabetas, não frequentavam a escola, não sabiam ler e escrever, para uma porcentagem da população de menos de 7% de analfabetos, tá bom? Então é super importante a gente pegar esse dado e entender esse dado num país muito grande como o nosso. E a gente entender, principalmente a partir da década de 80 e até nessa primeira mudança, como o investimento público em educação é fundamental para a gente resolver esses patamares. Você pode até dizer, mas Emílio, dentro desses 93% aqui, ó, 30% são analfabetos funcionais. Tá bom, mas mesmo assim esses dados são incríveis da gente conseguir ensinar as pessoas o básico de ler e escrever. Em nenhum momento nesse vídeo a gente vai passar pano para nada.
a educação brasileira precisa melhorar. A gente vai discutir melhora da educação, a gente vai discutir por que isso acontece, a gente vai discutir quais são as estratégias que o mundo usou para resolver esse problema de analfabetismo funcional. Apesar do analfabetismo funcional ter aumentado no mundo inteiro em função da pandemia, mas a gente tem informação que ajuda a gente a perceber isso, tá bom? Vamos continuar vendo aqui, ó, esse segundo dado, certo? O segundo dado mostra pra gente que esse analfabetismo ele é regionalizado. Então, ele não é distribuído de maneira igual nos estados que a gente está falando. Então, lembra que a gente tinha 7% de analfabetismo e a gente consegue perceber o seguinte, que você tem uma distribuição desigual desse analfabetismo, com Santa Catarina, Distrito Federal e São Paulo com índices menores de analfabetismo e Paraíba, Piauí e Alagoas com índices maiores de analfabetismo entre a população. E tem um outro dado super importante que é a idade. A taxa de analfabetismo em pessoas com mais de 50 anos ela é muito maior do que a taxa de analfabetismo com pessoas com menos de 29 anos. Então, esses números eles tendem a melhorar no país inteiro. E por último, e muito importante, a gente consegue perceber, e aí aqui a gente precisa recorrer à história para explicar isso, que entre os grupos que são minorizados, não menos pessoas, mas minorizados na sociedade, esses índices de analfabetismo tendem a ser maiores. Então, a hora que a gente vem aqui, ó, e a gente vai ver uma divisão por cor da pele, a gente consegue perceber que os índices de analfabetismo, eles são maiores em pessoas indígenas, e daí depois eles são bem próximos nas pessoas brancas, no comecinho aqui, né, nas idades mais novas, bem próximas entre todo mundo, mas que com o passar da idade, as pessoas pretas e pardas também se descolam disso, mostrando um racismo estrutural no Brasil que gerou essa característica, mostrando que a gente ainda está pagando a conta da escravidão, mostrando todas as contas que a gente está pagando aqui na sociedade, tá? Então, a hora que a gente olha para esses dados, a gente tem que entender que esses dados são complexos e que eles são explicados não só por parâmetros educacionais do que acontece dentro da escola, mas por parâmetros socioeconômicos também de como isso vai afetar a população e de como esses parâmetros históricos afetam a população até hoje, tá bom? Tá bom, Emílio. Beleza. Mas a gente olha para outros países muito menos complexos do que o Brasil, muito menores do que o Brasil, com uma população muito menor do que o Brasil, que o número de estudantes do Brasil é 20 vezes maior do que a população desses países, mas vamos olhar para esses países para entender o que esses países fizeram para melhorar a questão da educação. E o que esses países fizeram para melhorar a questão da educação foi investimento. Investimento no quê, Emílio? Investimento em educação, principalmente no salário dos professores e no tamanho das turmas que esses professores encontravam. Então, tudo bem, tem como melhorar o material didático, tem como melhorar isso, tem como melhorar aquilo, tem que colocar laboratório, tem que colocar quadra, tem que colocar isso, tem que colocar aquilo. Tá, mas enquanto você tem uma classe de profissionais que tem que trabalhar muito. Então, eu estava conversando com uma amiga minha, professora, esse final de semana, ela estava falando de 36 horas aula. Você vai falar, mas Emílio, eu trabalho 40 horas no meu trabalho. Tá, mas quem trabalha 36 horas aulas trabalha mais 36 para dar conta da burocracia da escola. Mas Emílio, por que ela trabalha 36 horas? Ela poderia trabalhar menos e ter um salário que ela não conseguiria nem pagar as contas dela. Então, o que acaba acontecendo com o professor hoje é que para ter uma vida minimamente digna, ele tem que trabalhar muito tempo em sala de aula, o que acarreta em muito tempo fora de sala de aula, o que acarreta numa qualidade de trabalho que é reduzida. Além disso, ele trabalha em salas de aula lotadas. Além disso, ele trabalha com crianças, dependendo do lugar que você falar, de questões sociais extremamente importantes. Então, o professor ele tem o papel de ensinar português, ele tem o papel de educar a criança, ele tem o papel de resolver os problemas sociais dessa criança. Então, o que os trabalhos mostram? Os trabalhos mostram que a valorização do professor, a valorização da carreira professor é fundamental
para que a qualidade da educação melhore. Então tá bom. Então vou fazer o que o Danilo está falando aqui e vou comparar com a China. Sabe o que a China fez? Investiu em professor, aumentou o número de professores, melhorou a carga horária do professor, treinou o professor, investiu no formador de alunos. Em um sistema extremamente competitivo, em um sistema que buga a cabeça da criança, tem consequências isso. Vai ver o que aconteceu na Coreia. Mas é esse investimento, tá? A gente tem que lembrar de outros parâmetros super importantes. O primeiro parâmetro muito importante é que metade das escolas brasileiras não tem água encanada. Outro parâmetro importante, 30% das escolas não tem merenda. Outro parâmetro importante, num país desigual como o nosso, tem criança que vai para a escola comer. Então, o cuidado que a gente tem que tomar é olhar para a educação como se fosse algo simples. É óbvio que 30% de analfabetos funcionais, 16% entre pessoas jovens, é um parâmetro de preocupação. A sociedade fica muito mais frágil se a pessoa não consegue entender um texto. A sociedade fica muito mais suscetível a mentiras se a pessoa não consegue entender um texto. É claro que resolver isso deveria ser algo de primeira ordem no Brasil. Tá? Todo mundo que está assistindo concorda com isso? Beleza? Todos concordamos. Educação é importante. Só que existe uma corrente de políticos brasileiros que dizem que vincular o orçamento à educação, vincular o orçamento à saúde é prejudicial à economia do Brasil. Portanto, a gente deveria parar de fazer isso. Portanto, a gente deveria tirar os freios constitucionais que garantem o investimento mínimo em educação no Brasil em que a gente vive. Esse movimento está acontecendo. Do mesmo jeito que tem governador por aí dizendo que escola tem que ser privatizada. Do mesmo jeito que tem governador por aí dizendo que já está privatizando escola. Então, ao mesmo tempo em que a gente olha para isso e fica indignado, dizendo, nossa, o Brasil realmente não vai para frente desse jeito, a gente vota em políticos, a gente defende políticos, a gente defende gente que declara que o investimento em educação é demais e que isso prejudica o Brasil, tá? Então a gente tem que entender para que Brasil a gente quer ir. A gente tem que olhar para a China e falar o que a China fez. Investiu pra cacete em educação. É isso que a gente tem que tentar fazer. É essa mudança que a gente tem que tentar fazer. A gente tem que melhorar a qualidade de trabalho do professor. A gente tem que melhorar a estrutura básica da escola. Aí tem um monte de gente que discute, Emílio, mas daí na ciência você tem o método A, o método B, o computador A, o tablet B. Tudo isso, efeito zero ou efeito negativo, tá? A Suécia investiu em tablet e está voltando a ter livro em papel porque é muito mais eficiente do que tablet. O sistema educacional finlandês está quebrando porque eles estão percebendo que o investimento deles estava no lugar errado. A hora que você investe em tecnologia, não investe em gente. Então o recado que eu tenho para dar para você que está assistindo é: realmente o analfabetismo funcional é um problema muito sério. Ao mesmo tempo em que a única maneira de resolver esse problema é investir em educação. Aí fica com o papo, porque a geração TikTok, porque isso, porque aquilo. É procurar problema externo em problema interno. É procurar a solução. Então o que eu faço? Eu vou tirar a tela das crianças, que daí eu resolvi o problema da educação do Brasil. Proíbe de ter celular na escola. Eu não estou nem discutindo se isso está certo ou se está errado. Mas isso não soluciona o principal problema que a gente tem na educação do Brasil. A Camila foi visitar uma escola aqui em Sumaré essas semanas. E a escola é espetacular. A escola é incrível. Sabe o que essa escola faz? Tem uma outra escola aqui em Campinas, período integral. Incrível. Alunos perfeitos. A escola linda. Muito melhor do que um monte de escola particular que você tem aí espalhado pelo Brasil inteiro. Essa escola dá estabilidade para o professor e paga bons salários. Esse é o principal segredo. Por quê? Porque daí o professor que trabalha numa escola só, ele se dedica à escola. O professor que tem horas extras para trabalhar que não são sala de aula desenvolve projeto. Porque ele consegue acompanhar os alunos mais de perto. Não tem segredo.
Não tem segredo. A gente sabe como melhora a educação do Brasil. E refutando o Emílio lá do começo, não é privatizando a escola. Não é vendendo educação. Não dá para ter lucro educando os outros. Tá? Não dá. Se você tá tendo lucro educando os outros, você tá explorando alguém. E explorando só uma pessoa, que é o professor. Tá bom? Era isso que eu tinha para falar no vídeo de hoje. Espero que vocês tenham gostado. Não esquece de deixar seu like e de se inscrever no canal. Ah, e tem uma coisa que eu estava esquecendo. Esse vídeo aqui é patrocinado pela Insider Store. Vou colocar até aqui na tela, ó. Insider Store maravilhosa, que patrocina vídeos como esse. Então não esqueçam que vocês podem usar o nosso cupom BLABLALOGIA para fazer as suas compras. E aproveita e compra o presente do dia da sua babãe. Então, o Dia das Mães está chegando, aproveita, compra o presente, produtos deliciosos, camisetas hiper gostosas, calcinhas maravilhosas, cuecas espetaculares, se a sua babãe gosta de cuecas, o que você quiser de produto, bermuda, calça, vestido, o que você quiser de produto, é só você clicar no link da Insider, tá bom? Falou, valeu e tchau!